E agora é hora da gente falar da Fórmula 3 Europa, que correu em Zandvoort, esse circuito holandês, que não proporcionou boas corridas. Tivemos aí um final de semana que não foi daqueles, mais jogo e aquela nossa proposta de antes de falar da etapa em si, né, desde a última cafeteria, a gente dá aquele review, aquela passada no campeonato, porque o nosso amigo que está chegando agora e não acompanhou absolutamente nada da Fórmula 3 Europa, que campeonato que é esse? Como que estão as coisas? Não, o campeonato, digamos assim, o de F3 unificado, né? A gente teve a perca, por exemplo, da F3 britânica, né? Tão conhecida, e aí se unificou tudo nessa grandíssima F3 europeia. Para esse ano, o campeonato tem uma redução de grid muito grande, né? No passado a gente tinha quase 30 carros de grid, acho até que batia mais de 30 carros. Esse ano tem uma redução para um grid mais mal, digamos assim, né? Aquela média ali de 20 carros, 22 carros mais ou menos. Um campeonato com muitas caras novas e ótimas caras, digamos assim. Tem gente muito boa aí. A gente fez até alguns apostas no início do ano sobre pessoas, pilotos, né, que nós imaginamos que pudessem vir e eles estão vindo. Tem alguns nomes fortes que, inclusive, apareceram nessas corridas de Zandvoort, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então, o campeonato começa bem lá em Paul Ricard. Até que se mostrou um pouco atípica para o que a gente viu no resto do campeonato, de comum só a equipe Prema dominando, como sempre, né? Passa pelo Hungaroring, uma rodada completamente confusa, embaixo de chuva. Vai para Pau, né, que é um circuito totalmente específico lá na França, circuito de rua. É, chega no Red Bull Ring, onde a gente tem aí talvez o primeiro grande ponto no sentido de base mesmo do que a gente pode esperar, né? Porque as coisas anteriores foram bem confusas, eu posso até dizer, né? Como eu falei, por Ricardo, início, Hungaroring foi mais confusa, Pô, é um circuito de rua super estreito, e aí no Red Bull Ring a gente tem digamos assim, essa chegada daquele pessoal que realmente vem forte, a gente vê um Stroll muito forte, a gente vê um Gunter até sofrendo um pouco, o Ilott vindo, o Cast vindo, então começa a montar aquelas imagens. A gente teve ainda o Norigin, que, a meu ver, se encaixa em mais uma dessas etapas, digamos assim, mas não, que não tão claras, porque é um circuito de rua também, e também super curtinho. E a gente tem agora Zandvoort, que a gente vai falar agora, que foi uma rodada um pouco prejudicada pela pista como um todo, mas que deu mais uma amostra legal de como o campeonato está se desenrolando. E Thiago Santa Rosa, eu acho que pra gente aqui do Brasil, acho a grande notícia, né, da Fórmula 3 Europa, nem foi na categoria, mas foi de um piloto que está lá. Nós tivemos aí, né, um teste do Sérgio Sete Câmara com a Toro Rosso andando no circuito de Silverstone, um carro de Fórmula 1. O Sérgio, que é um dos pilotos, é ele, o Pedro Piquet corre. Mas a gente meio que debateu isso, né? Até no nosso grupo do WhatsApp. Fica até o convite para o nosso amigo ouvinte que ainda não está no WhatsApp, mandar o número do telefone para café com velocidade @gmail.com para entrar também nas discussões que rolam lá sobre esse teste, né, Rosa? Com merecimentos e tudo. Queria que você entrasse um pouquinho nessa questão também. Eu acho que o Sérgio Sete Câmara, se fosse pensar no que a Red Bull tem produzido de pilotos, chegado na Fórmula 1 e tido os resultados que tem tido, ele não teria essa oportunidade. Isso é claro, pensando no que a Red Bull produziu. Mas, apesar disso, ele teve a chance num campeonato que tem sido muito irregular dele. Ele tá numa equipe média, não é uma das equipes mais fortes, anda e acaba andando no ritmo dos companheiros de equipe, ele não é tão melhor que o Nico Carey, não é tão melhor que o Joel Eriksson. O Guanzu tá num nível mais baixo que os companheiros. Mas devia ser, né, Rosa? Porque o ano passado, para justificar um desempenho não tão bom, usava essa desculpa de que é o primeiro ano dele, ele é estreante. E aí nesse ano ele vai correr contra pilotos estreantes e não é superior? Sim, a comparação direta nesse sentido, você tem razão. Se você tem mais experiência no campeonato, consequentemente, você tem que mostrar essa experiência. Mas ele não subiu de nível em posição de time. O que também dá a entender que, por exemplo, ele não vai competir com o pessoal da Prema, e não tem como competir.
o campeonato Não, como eu um todo. tô falando da disputa interna mesmo. Só ele, o único cara que foi o que você pegou de exemplo aí, que ele devia estar sobrando, né? Porque ele já conhece as pistas, já conhece a equipe, tem um entrosamento com o time. Nessa fase, a experiência conta muito. Talvez depois que um piloto tem 10, 15 anos de automobilismo, ter 1 ou 2 anos a mais do que o outro já não conta muito. Mas nessa fase de início de carreira deles, deveria contar mais, né? Deveria contar, mas eu vou relativizar falando da equipe novamente, porque a equipe em si não é uma equipe forte, não é uma equipe que tem estrutura, e talvez isso possa impactar. E aí, a partir disso, também fazer o seguinte ponto: a Red Bull. é, no programa de pilotos dela, ela trabalha bem próximo com algumas questões de metas, aproveitamento, resultados, para poder dar chance aos pilotos. E cada vez mais essa chance tem aparecido mais cedo, como a gente viu com o Max Verstappen, e está vendo um pouco com o Sete Câmara. Talvez, essa é a minha ideia, um pouco especulando em cima do que está acontecendo. Talvez dentro de um programa que eles tenham interno, ele está atingindo aqueles objetivos e teve a chance. Além do que, também tem a questão financeira e a questão de patrocínio, que há uma especulação que a Petrobras, que apoia a carreira do Sete Câmara, vá apoiar a Toro Rosso o ano que vem, quando ela começar a usar os motores Renault. A partir do momento que ela sai os motores Ferrari, ela perde o apoio da Shell. Na verdade, a Shell é fornecedora exclusiva de combustível dos motores Ferrari, e aí ela precisa de um parceiro, e esse parceiro pode ser a Petrobras, e aí nesse meio tem a carreira do Sete Câmara envolvido. Eu não quero pensar isso só como uma questão comercial, mas também uma questão de acompanhamento do programa do piloto. Mas você tem razão no seu questionamento. Era para ele estar um pouquinho mais acima. Talvez ali, sei lá, brigando por uma quinta, sexta posição, se fosse pensar em posicionamento de campeonato, que os quatro carros depois dessas etapas todas de campeonato, você pensa assim, os quatro carros da Prema e o resto. Mas não é isso que a gente tem visto. Por mais que se esforcem em alguns lugares, colocarem, dar ênfase aos resultados dele bons que teve até agora no ano, mas também teve resultados muito ruins. Inclusive, o de Zandvoort foi desastroso, na minha opinião. Eu vi algo nesse teste dele em Silverstone que me deixou um pouco decepcionado. Eu não sei se talvez porque eu sou muito ingênuo, se eu sou muito bobo e na verdade não. Você não é ingênuo. Mas talvez eu seja com algumas questões, alguns pontos, o senhor Santa Rosa. Porque a hora que eu vi pintado CEMIG no carro, aí eu pensei, putz, eu já estava formulando na minha cabeça que tinha sido apenas mérito e estava até impressionado, né? E imaginando assim como você, né? Às vezes o resultado não tá legal, mas o feedback que ele está dando para os engenheiros, o trabalho de integração ali, talvez ele esteja se destacando tanto em outras partes que mesmo esse resultado não vindo, ele conseguiu esse destaque e essa chance. E aí, a hora que eu vi aquele semig, eu falei, talvez a questão seja outra. Mas, Diogo, você causou um rebuliço lá no grupo, né? Porque você colocou o seu comentário lá, teve gente que ficou brava. Como assim? Você quer que ele recuse o teste? Você quer que ele não vá testar? Então, eu queria que você explicasse seu ponto. Eu obviamente não queria que ele recusasse o teste. Não, não se recusa um teste para Fórmula 1 de sã consciência. Eu tava, a primeiro momento, eu sim sou um gênio, você não, mas a primeiro momento eu realmente acreditei que fosse simplesmente por questão de méritos. Eu até acho que tem méritos da parte dele, mas que não tenha sido só isso. Inicialmente eu imaginei que fosse só por questão de mérito, e aí que eu questionei um pouco o fato de ele estar tendo certas dificuldades no campeonato. Que, enfim, que em vez de se pensar, porque você vê, começa a testar, ninguém sabia quem era Sete Câmara, né? Porque a realidade é que uma quantidade pequena de pessoas assistia a Fórmula 3, infelizmente. E aí ele fez esse teste, e aí tudo quanto é site, revista, podcast, todo mundo agora quer falar o nosso próximo brasileiro na Fórmula 1.
Sabe, e aí tá todo mundo muito tipo, nossa, ele é ligado à Fórmula 1, olha o Kvyat tá. Eu vi gente, por exemplo, falando, nossa, o Kvyat tá mal, gente, será que ano que vem. Gente, calma, não, 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 não é por aí. eu vi coisas do tipo, o Kvyat tá mal, o Gasly parece que é um lixo. Não, o Gasly, de repente, foi esquecido. Já esqueceram. Não, Exatamente. assim, então, mas eu vi pessoas que não assistem a GP2 e não assistem a Fórmula 3. Aí a hora que viu esses nomes, o que fez? Pegou a tabela de um, pegou a tabela do outro. Isso Boa. antes do Gasly tá lá onde está hoje, né? Que o Gasly deu um salto no campeonato. E aí concluiu, né? Que, pô, o Gasly parece que não é tão bom assim. E o Sérgio Sete Câmara, que tá testando a Fórmula 1, é a última bolacha do pacote. Juntou um mais um, concluiu que era dois e pronto. Exatamente. Resolveu o problema do país. Exatamente. Até porque o 1+1 também, eles pensam que é a mesma trajetória que o Max Verstappen fez, e o Max Verstappen é isso aí, né? Isso é um perigo. Perigo demais. Nossa senhora. Continua, Diego. É, Diego ou Diogo? opa. E o que eu tava tentando explicar, né, é que não, não é bem por aí, gente. Tem que parar e pensar. Ele ainda não, ele não tá nessa posição de carreira ainda, tá? Ele tem que foi a frase que eu usei lá, ele em vez de pensar em teste para Fórmula 1 ou de pensar em conseguir um assento na Fórmula 1, ele tem que se concentrar em melhorar essa temporada dele na Fórmula 3. Eu não acho que tá sendo desastrosa. Eu concordo que essa última rodada especificamente assim como o Rosa falou, de Zandvoort foi desastrosa, mas no geral, não acho que está sendo lá esse campeonato horrível, mas eu esperava mais. E essa comparação que vocês fizeram com relação aos companheiros dele de equipe da Motopark, principalmente quando você compara ele diretamente com o Joel Eriksson, que é um cara que é rookie no campeonato e que tá me impressionando demais, sabe? Então, assim, ele deveria estar fazendo coisa melhor. Então, o que eu tentei dizer foi que ele deveria se concentrar melhor aí na Fórmula 3 para tentar conseguir um resultado melhor, ao invés nesse momento, a essa altura, tá pensando na Fórmula 1 ou coisa do tipo. Com certeza. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre a etapa de Zandvoort, que eu não gosto de ir para esse caminho. Eu realmente tento de todas as formas fugir de ir para esse lugar comum, mas o circuito parece que realmente, porque a gente teve outras provas, outras categorias, e realmente nada lá em Zandvoort foi legal esse final de semana, né, Rosa? O circuito já está defasado há algum tempo. Podem dizer o que for, uma pista clássica, histórica, é, enfim, que tem muita história, até com a Fórmula 1 nos seus anos, no chamado Killer Years, né, que teve até histórias trágicas naquela pista também. Mas é um circuito com curvas de alta, sem nenhuma reta e que não dá oportunidade de ultrapassagem. Como a gente conversou com Fábio Campos no Café com Velocidade a respeito de alguns circuitos na última edição do Café, não, desculpa, na edição 445 do Café com Velocidade, para quem está ouvindo esse programa depois, tivemos algumas pistas que foram mencionadas, pontos fortes, pontos fracos, era mais difícil, era mais fácil. Zandvoort entra nessa lista de circuitos difíceis de dirigir. Circuitos difíceis no quesito tem que ter habilidade para guiar lá. Mas essa habilidade não resulta em situações para poder criar ultrapassagens. Por exemplo, não tem uma um lugar claro para você passar. Você tem que criar, às vezes, criar além do limite. Nós provavelmente vai ter um destaque sobre isso em algum momento na DTM, que foi a outra categoria que correu lá. E é desde sempre isso. Tem ocorrido em provas de GT bastante nos últimos anos. Por sinal, é o que tem. São a maioria das provas que correm lá são categorias de Gran Turismo, Turismo, enfim. E a pista nesse sentido não evoluiu conforme as competições evoluíram. Poderia ter algum tipo de atualização para proporcionar bons espetáculos, porque quem foi lá, com certeza, sentiu uma certa decepção. E aí, claro, a gente também tem que mencionar que os pilotos não são culpados também de não arriscarem
por conta de um circuito que não proporciona essas possibilidades que eu falei. Aí eu acho que entra um pouco o senso comum que o Raposo não quer entrar, mas infelizmente nesse caso não tem outra maneira de enxergar. É por aí mesmo, Diogo. É a pista a culpada pelo que a gente viu nesse final de semana, tanto no DTM quanto o Rosa falou, e a gente há de comentar no blog do DTM, quanto na Fórmula 3, quanto na Porsche, tivemos Porsche também. Tivemos a Porsche Carrera Cup, que também foram corridas. Eu confesso que só vi uma das corridas da Porsche, foi corrida bem morna, e eu vi as duas corridas da Audi TT, que é uma das categorias também que corre junto, e também foi a mesma coisa. Tem muito da pista, é uma pista. Eu não tenho nada a adicionar com relação à pista traçada em si, porque o Rosa já falou muito bem, é uma pista que já tá aí um certo tempo, ele é a famosa old school, né? Mas ela se prende em alguns pontos. Eu não falo pra você que eu gosto sim, mas não dá pra você ir assistir uma corrida com esse tipo de, digamos assim, tecnologia automotiva que a gente tem atualmente, ir para assistir uma corrida em Zandvoort e imaginar que vai sair lá uma corrida cheia de ultrapassagens e coisas do tipo. Quem assiste às últimas temporadas de DTM, por exemplo, ou até da próxima própria Fórmula 3, sabe que não é essa a realidade, né? E a pista realmente limita muito essas categorias a essa quantidade de ultrapassagens, e aí quando você tem estratégia de boxe, por exemplo, pode até ser que alguém tente ali um undercut, uma estratégia diferente, pode gerar brigas, ainda meio que artificiais, mas enfim, ainda brigas. Mas quando você tem categorias mais sólidas e com corridas mais curtas, como é a Fórmula 3, que tem corridas de 33 minutos só cada uma, aí realmente fica muito difícil de ver. É só em caso de algum piloto da frente errar ou alguma coisa do gênero, e aí que um piloto que vem mais atrás consegue capitalizar. Foi o que a gente conseguiu ver, mas fora isso é muito difícil ter algum movimento propriamente dito. Mas eu não entendi muito bem essa sua definição, Rosa, de a pista tá defasada. Eu entendo, por exemplo, um computador fica defasado, né? Porque ele tem uma certa velocidade, surgem programas que necessitam mais velocidade. Mas como que uma pista fica defasada? Porque os carros, teoricamente, não aumentaram assim grande as velocidades do que eram há 10 anos atrás, os carros de Fórmula 3. São outros carros, com certeza, mas se a gente for olhar em recordes, essas coisas, o que significa uma pista estar defasada? Se for um traçado, se você está falando de banheiro, a estrutura, estacionamento, arquibancada, isso não influencia na corrida. Eu tô querendo saber da parte que influencia na corrida. Até porque eu nunca fui no banheiro em Zandvoort pra saber se realmente dá defasado ou não. Não, mas o meu ponto é com o layout mesmo do circuito, os tipos de curvas que existem lá, ahn, a- essa É questão. porque a palavra defasada me dá a impressão de que algum dia já foi bom e deixou de ser boa. Mas ela, de certa maneira, ela atendia o que eram as corridas de antigamente, ou atendeu as corridas de antigamente, mas num período em que talvez, perdão, que talvez os carros, a aerodinâmica dos carros não influenciavam tanto. E ela teve a sua fase áurea ali pelos anos 70 ainda, que era quando começou uma guerra e isso eu tô falando em quesito até de Fórmula 1, que aí isso começou a influenciar diretamente em todas as corridas, né? Então você tem que ter, independente do traçado, você tem que ter, às vezes, por exemplo, uma tomada mais lenta, sabe, uma curva mais travada, com um ângulo de 90 graus, ou uma freada com uma chicane, alguma coisa, ela tem até um S de baixa no meio do circuito, aliás, no final do circuito, indo para as duas curvas finais, só que as duas curvas finais são curvas de raio grande e longas para a entrada da reta, que não é uma reta padrão, uma reta padrão dos circuitos que vieram a seguir a partir dos anos 80, que a gente vê por aí, e até mesmo circuitos mais clássicos, como Monza, para pegar um exemplo contemporâneo. Então aí que eu falo que é defasado. Ele talvez tinha que ter se adaptado a essas condições, a essas mudanças, para poder proporcionar boas corridas, para poder se adequar. Vamos voltar um pouco. Hungria, por exemplo. Hungria é um circuito que desde sempre teve o mesmo layout, mas teve uma mudança
mais recentemente, que foi aumentar a reta. Eles aumentaram a reta justamente em decorrência de uma reclamação que se tinha que a reta era muito pequena para fazer ultrapassagens, né? Então existiu uma alteração mesmo que leve num contexto geral. Se você olhar assim o mapa ao longo dos anos, você vai ver uma pequena diferença, mas existiu. Beleza, compreendi agora seu ponto de vista. Vamos falar um pouquinho então da etapa, Diogo. Eu pelo menos, a gente sempre falou, né? A Prema é o principal time, a Prema fez os 6 últimos campeões, é o time a ser batido. Mas eu tenho a impressão, né, que a gente até chegou a falar isso nos últimos cafeterias, de que apesar da Prema ser o melhor time, que a distância não tá tão grande assim. A gente tá conseguindo ver alguns pilotos de outros times desafiando, ocasionalmente vencendo corrida também, roubando pontos. Mas em Zandvoort ninguém pôde com eles, né? Tem 3 pilotos principais ali, cada um venceu uma. Uma delas, inclusive, foi a primeira vitória do Nick Cassidy, né? Que foi bem interessante ver um piloto que tem um certo destaque, não tinha vencido ainda. Os outros foram o Maximilian Gunter, que eu coloco muita fé, apesar de ele estar vindo de um período não tão bom assim. E o seu queridinho, o Lance Stroll, que dominou completamente a corrida 1. Assim, de uma maneira absurda, talvez tenha sido a corrida que a gente viu uma dominância maior até aqui na temporada como um todo. E foi realmente um final de semana que eles dominaram completamente, não só com relação à vitória em si, mas nos pódios ali você sempre tinha outros pilotos da Prema muito bem localizados e sempre na frente, então esse foi um final de semana que eles dominaram de uma forma incrível. É o tipo de circuito que, como já foi mais do que falado, né, não permite muitas ultrapassagens. Então, imagino eu que o trabalho de equipe como ela funciona muito bem, ou seja, se você tem ali um carro muito bem acertado, você não cometer grandes erros, você consegue ir para frente com mais facilidade, ou se manter lá, eu diria. E aí foi o que a gente viu, né? A Prema entregou um carro absolutamente incrível para os pilotos, tanto é que o Nick Cassidy ele faz a pole para uma das corridas. E o Stroll faz a pole para outras 2 corridas. Eu vou até explicar mais para frente. O Stroll até chega a ser desclassificado de 2 poles, mas não fosse por isso, nós teríamos 3 poles e 3 vitórias. Tudo da Prema, né? Então, realmente, é o tipo de final de semana que a Prema mostra. Para quem não acompanha tão de perto o campeonato e vê a gente falando, nossa, a Prema, sabe, com toda aquela coisa ao redor, esse é o tipo de final de semana para mostrar o que é a Prema e a dominância que essa equipe tem no campeonato. E o que foi aquilo ali do Stroll na segunda corrida, ou na terceira, se não me engano, parando, trocando um bico, os mecânicos tampando a visão da câmera e tudo mais? Foi bem estilo Fórmula 1, né? Correndo pra tampar ali. A Fórmula 3, isso é o que confunde bastante. A Fórmula 3, apesar de ser um campeonato que tem um chassi único, né? Que todas as equipes usam o mesmo chassi, esse tipo de coisa, existe a impressão que é algo padronizado, né? Mas existem alguns pontos que podem sim ser trabalhados. Suspensão, por exemplo, é um deles. As equipes podem trabalhar muito em cima disso. E foi um dos pontos que também foi trabalhado, além da asa, que me parece ter trocado a asa dianteira. Também deu para ver, né, o que eles não impediram, ali os mecânicos ficaram circundando o carro, o que deu para ver, eles parecem também ter mexido na suspensão, fazendo algumas alterações, mas usando a terceira corrida como uma fase de teste. Né? O Stroll ele domina a primeira corrida completamente, na segunda corrida ele abandona. Todo mundo fica meio sem entender o porquê, mas aí depois rola meio conversa dele ali com o time no pit road, e ele meio que fala que foi tocado pra alguém, e aí foi fora da pista, passou por fora da pista, né? E aí na Mas, terceira, ô diga. Diogo, mas temos que lembrar que na segunda e na terceira, por mais que tenha qualquer justificativa dele, ele larga mal. Ele larga lá atrás, É né? exatamente porque ele é desclassificado, né? Da segunda, terceira, ele perde a pole, ele conseguiu a pole para segunda e para terceira corrida, mas ele perde. Só explicar rapidamente, foi encontradas algumas, digamos assim, consistências na suspensão desse carro do Stroll, né? E, enfim, a Fórmula 3 informou que era uma suspensão não homologada para o campeonato. Ou, enfim, pode até ser para o campeonato, mas não tinha sido ainda homologada. Eu vi um pouco mais tarde a informação, e aí créditos para Autosport, que informou que
nós sabemos que o Stroll é piloto de desenvolvimento da Williams e que a Williams está trabalhando de forma extensiva em cima de ajudar ele também na parte do carro em si, sabe? Fazendo melhoramentos, dando melhoramentos para o carro, no que é permitido, claro, e que essa suspensão que foi já usada no carro dele para essas poles 2 e 3, né, as classificações 2 e 3, digamos assim, foi um projetado, ou enfim, melhorado, que seja pela Williams, pela equipe Williams de Fórmula 1. E por conta disso ele foi desclassificado, como eu falei, porque não informaram que não estava homologada, mas o pessoal falou que tem, mais uma vez está na Autosport, citou que tem todo um trabalho de ter carro da Fórmula 3 lá na fábrica da Williams, que eles ficam trabalhando nele, que no final de semana tiveram técnicos da Williams trabalhando junto no carro deles, junto com o pessoal da Prema. Então o Stroll é meio que aquele quase o riquinho rico, né? Como tinha aquele desenho antigamente. Ele tem uma série de coisas ao redor dele, né? Eu já ouvi boatos de que o pai dele vai pagar testes privados para ele com o carro da Fórmula 1 2014. Então, sabe, eu tenho toda uma questão em cima dele e acabou que nisso tudo ele foi desclassificado da segunda e terceira classificação, mais uma vez dizendo que ele tinha conseguido a pole para essas duas etapas e por isso que ele larga lá do final do grid. Eu queria discutir bastante com vocês esse ponto, talvez a gente até focar em cima disso, porque não necessariamente, até como a gente fala, né, não necessariamente um piloto pagante é um piloto ruim, mas eu começo a ver com muito maus olhos essa história do Stroll, né, e só explicando então, pegando esse gancho aí que o Diogo falou, pra gente entrar nesse assunto, o pai do Lance Stroll, eles são canadenses, e é um cara bilionário, ele tá na lista... Quer que eu pegue a ficha? Eu já Quero tô, sim. aliás, com a ficha. Quero sim, pode falar então. Lawrence Stroll, ele, como você falou, canadense, é o 15º canadense mais rico do país, tá na posição 722 do mundo de riqueza. A fortuna dele estimada em 2 bilhões e 800 milhões de dólares, sendo que ele teve que vender algumas ações em empresas que ele administrava. A fortuna dele já chegou a 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Para quem não sabe, as empresas do Lawrence Stroll é ligado ao ramo de marcas de roupa, né? E marcas conhecidas, como a Michael Kors e a Tommy Hilfiger, que são marcas bastante populares no mundo todo. E, além de tudo, aí tem a curiosidade, né? O pai dele sempre foi fã de Ferrari, tem uma coleção pessoal de Ferraris de mais de 25 carros diferentes. E até aí que ele teve essa aproximação no início da carreira do Stroll, que ele foi piloto da academia da Ferrari, e aí depois, nesse último ano, acertou, como o Diogo falou, e foi para Williams. Mas esse é o rapaz, o papai do Lance Stroll, o Lawrence Stroll. Esse é o perfil dele de, é, enfim, riqueza. Então, e dito isso, o pai dele vai lá e abocanha uma parte da Prema, que é a equipe que o Stroll tá correndo, não sei qual é a porcentagem, não sei se vocês têm isso, mas ele tem uma porcentagem ali dentro. E já prevendo o filho, o desenvolvimento do filho, colocou uma equipe na GP2 esse ano, que obviamente essa equipe da GP2, a Prema tá lá, obviamente tem toda a cara e todo jeito de estamos esperando o Stroll chegar, que muito provavelmente será o ano que vem. Pelo jeito, né, tá na cara que ele tem favorecimentos ali dentro, porque se o Nick Cassidy e o Maximiliano Gunter não foi punido, não perder posições no grid, e só ele por causa da suspensão, ou seja, a suspensão dele é diferente da dos outros. Então, assim, eu não tô afirmando que ele é um piloto ruim, não tô afirmando que ele só tá conseguindo isso por causa do dinheiro do pai, mas que deixa uma pontinha de dúvida, deixa uma nuvenzinha negra e deixa a gente com os olhos mais abertos, deixa, né? Eu posso falar antes do Diogo, Por favor. Até porque a gente tem um exemplo claro de piloto que sofre com isso, que é o Pedro Piquet, que teve todo o apoio do pai, teve toda a estrutura no campeonato brasileiro, né, na Fórmula 3 aqui do Brasil, mas quando pegou um desafio diferente da Fórmula 3 internacional com outros pilotos e claro, mesmo com o pai ajudando,
Talvez o Ainda Pedro ficar nem pra sirva como o trás. melhor exemplo, Thiago. Talvez o Nelsinho sirva. Porque o Pedro meio que foi abandonado agora, né, na fase europeia. O pai falou, às vezes, o know-how, né? É, até, Vi que o que até eu fiz com o Nelsinho não deu isso. certo. Então deixa eu É, fazer diferente com o Pedro. até porque, no caso do Nelsinho, ele fez a mesma coisa que o Lance Stroll. Aliás, a família Stroll tende a fazer com o Lance Stroll, né? Porque ele foi até GP2. O apoio foi até a GP2 com a Piquet Sports. Mas sim, você tem toda a razão. Mas a família Piquet, de certa maneira, é um exemplo para a família Stroll e abrir os nossos olhos em qualquer relação sobre a capacidade do piloto. Não quem não tenha realmente capacidade, que tem que ter para pilotar. Isso é indiscutível. Mas se você tem que ter, você vai ter essa capacidade de igual, numa categoria que os pilotos andam com equipamentos de igual para igual, é uma coisa. Só que nesse caso, a gente e você tá certo nisso, começa a perceber um favorecimento e o que é de igual para igual não é tão igual assim. E Diogo, se a gente lembrar bem, aquela famosa prova de Monza do ano passado, que foi interrompida antes do fim por incapacidade técnica dos pilotos, o Lance Stroll estava envolvido diretamente nos acidentes. Não, tava. Ano passado realmente foi um ano que ele causou. Eu acho que até você mesmo usou essa expressão em um determinado momento do ano passado. Ele causou muito na temporada passada. Mostrou o que ele é, um piloto muito rápido, mas até aquela altura muito suscetível a erros. Esse ano eu já vejo um cara. Eu sei que um ano não é muito pouco, mas já dá a impressão, pelo menos, que ele já aprendeu muita coisa nesse sentido. E eu já não vejo ele cometendo tantos erros. Pelo contrário, eu vejo ele muito sólido. Tanto é que ele tem uma bela vantagem no campeonato. E até antes de estourar, digamos assim, ele vence a primeira corrida do ano, que foi a primeira corrida de Paul, perdão, de Paul Ricard, e ele passa uma série ele passa várias corridas sem vencer. Ele vence a primeira corrida de Paul Ricard e vai vencer de novo, se não me engano, na segunda corrida, na primeira ou segunda corrida do Red Bull Ring, que é 4 etapas depois. Então, ele conseguiu se manter constante e tudo mais. Então, teve até toda uma evolução nesse sentido. A discussão é muito interessante, até quando essa ajuda da família, né, representa o resultado dele em si, os resultados dele em si, mas só para repassar e deixar super claro para o nosso ouvinte que o Lance Stroll é sim um piloto de muita capacidade, tá, gente? De maneira alguma figura que é um piloto que só tá conseguindo bons resultados porque tem toda essa ajuda. Ele é um piloto muito bom, ele é um piloto que tem muita qualidade. Agora, tem um pai mais do que afortunado, Rosa falou muito bem, que dá todas essas ajudas e ele pega isso e consegue ir jogando para frente. O quanto que, acho que aí é o que da questão mesmo, o quanto que o quanto de desempenho que está puramente na habilidade dele e que está sendo inserido por conta desse tipo de ajuda financeira, é que acho que não dá para a gente definir muito bem. Mas que a qualidade dele é muita, a meu ver, pelo menos, é realmente incrível. Ele vai se destacando nesse grid de uma forma incrível, entendeu? Como eu falei, é só essa questão. Se você falou bem, se ele foi excluído de 2 qualificações, então quer dizer que a suspensão lá super desenvolvida pela Williams só tinha no carro dele, não tinha no carro de mais ninguém da Prema, mesmo sendo a mesma equipe. É verdade. Então, até que ponto existem outros tipos de itens que tem no carro dele e não no dos outros, por exemplo. Então tem essa diferenciação que é muito difícil fazer. Na verdade, a gente não vai ter como fazer. Até que, sei lá, ele ou alguma pessoa de dentro chegue e explique ponto a ponto do quanto isso influencia. Mas só para deixar claro no geral que o Stroll teve sim seus mais momentos e tudo mais, mas é um ótimo piloto e tem um belo de um futuro. Além dessa ajuda, né? Incrível. Veremos, veremos. Eu não quero taxar nem colocar um carimbo realmente de que só está conseguindo as coisas, mas me deixou muito com a pulguinha atrás da orelha essa questão da suspensão dele ser punido e só ele ser punido. Né? Se a equipe prêmio inteira é punida, todos os 4 pilotos, aí tudo bem. Aí você vai dizer, bom, pelo Um menos. desenvolvimento que foi para todos os pilotos. Exatamente, mas aí só o carro dele realmente deixa a gente. Não, mas esse foi o tipo de negócio claro que realmente só tinha no carro dele específico, né? Esse tava mais do que descarado que só tinha no carro dele especificamente. Como eu falei, Eu não sei se até eu tô falando ela. besteira aqui, não sei se de repente só Ah. o carro do Poli que é inspecionado, mas não sei. Eu acredito que existe uma. Mas,
Mas aí, sabe, eles encontram a regularidade no carro do pole, que é de uma equipe tal. E essa equipe dominou todo final de semana e eles não verificam os carros dessas outras equipes. Né? Por exemplo, a pole da primeira corrida foi do Newcastle. O Newcastle também é de Brema. Né? Então, como é que não fizeram uma análise no carro do Newcastle, que é prêmio, e passaram, e na segunda pole, que foi o carro do Stroll, que também é prêmio, não passaram? É que eu sou ingênuo, esqueceu que eu comecei o comentário falando da minha ingenuidade. Eu acredito na beleza da alma das pessoas. Mas é curioso. Vamos acompanhar as cenas do próximo capítulo. Vamos ficar de olho no Stroll, como vai se desenvolver no campeonato. Né? Ele está muito bem colocado, apesar dessas duas corridas ruins. Segue na liderança com muito ponto de vantagem. Ele tem 259 pontos contra 203 do Gunter, companheiro dele. E aí vem um Calum Aylott muito bem, né? Se metendo ali entre os prêmios com 173, um pontinho a mais do que o Cassidy, que se colocou muito bem, conquistou aí a primeira vitória no final de semana. Mas é o piloto, né, que a gente vem batendo na tecla dele, que tá fazendo mais, além dos outros, é esse inglês, né, da Van Amstorff Racing, companheiro do Pedro Piquet, o Calum Aylott, tá realmente andando, dando um banho nos seus companheiros de equipe, né, tanto o Pedro, quanto o Harry Newey e o Anthony Hubert. Alguém quer falar sobre essa equipe? Sobre o O, Calum o, Aylott? o Hubert até vem fazendo um campeonato que eu tô gostando, pra ser bem honesto. O Hubert é um rookie, ele até teve uma aparição, acho que no Norwich, me impressionou bastante, mas enfim, pro campeonato em si, como um todo, é difícil esperar, pelo menos não tô esperando apresentações, digamos assim, regularmente boas dele. A gente tem, e eu até espero que a gente fale um pouquinho mais pra frente, o David Beckman, que ele tá impressionando de maneira incrível, mas o David Beckman é o tipo de cara fora da curva, digamos assim, sabe? Ele destoa. Mas o Hubert, ele não vem fazendo um super campeonato, mas eu até gosto. O Newey realmente aí não tem muito o que adicionar. E o Tivet vem, perdão, o Aylott é que vem chamando as atenções. É um piloto que está no seu segundo ano no campeonato. Ano passado, até o ano passado, ele era do grupo de pilotos da Red Bull, inclusive fez a temporada passada inteira correndo com essa pintura, digamos assim, né, da Red Bull, que hoje o próprio Sete Câmara, por exemplo, usa. Enfim, sempre mostrou ser de qualidade, mas teve alguns problemas inclusive a equipe, até ano passado ele corria na Carlin, que vinham complicando em alguns pontos ele. Realmente precisava se acertar e esse ano parece vem se acertando. Não sei, eu confesso que eu não sei até que ponto dá pra esperar ele mantendo isso. Mas tem que aplaudir de pé, eu diria, o que ele veio conseguindo até aqui pra se meter ali no meio das prêmios e se meter muito bem. Ele veio na terceira colocação, né, como você falou. Exatamente, é esse o cenário que nós temos da Fórmula 3, Thiago Santa Rosa. E você, tem algum piloto que você queira destacar, assim como o Diogo falou do Beckman? Olha, eu acho que a gente já destacou todos os pilotos, parte positiva, né? Eu aproveitei numa das minhas intervenções, falei um pouco do Piquet, né? Que tá realmente decepcionando, né? E assim, vamos esperar agora o final do campeonato, porque essa é a parte do que começa a contar um outro fator, que é o fator pressão, né? Que é aí que começa a gente começa a ver se o piloto realmente está mais preparado ou não para poder chegar a uma categoria maior, né? Se ele não se submete a erros por conta de pressão em corrida e tudo mais. É interessante indo para o fim do campeonato, entrando na parte final do campeonato, a possibilidade de ver como que eles vão se sair. Olhando para o calendário, né, eu vejo que nós teremos mais uma etapa antes deles entrarem nas férias de verão, né, que as categorias europeias geralmente têm essa parada, eles vão correr no circuito de Spa-Francorchamps no finalzinho de julho, 28 e 30 de julho, então estará no próximo Cafeteria, e aí eles retornam apenas no dia 11 de setembro em Nürburgring, então as férias aí bem interessantes para entrar na fase final do campeonato, restam apenas 4 etapas, né? 4 rodadas triplas, então 12 corridas. Ainda tem muita coisa para mudar, né? Cada corrida aí tem a sua pontuação e dá para mexer bastante nesse cenário. Vamos acompanhar e a gente espera que você tenha se animado aí ou desanimado, não sei com o que nós falamos, mas que tente procurar acompanhar a Fórmula 3 e escrever pra gente, observar esse Lance Stroll, aporte financeiro para chegar na Fórmula 1, com certeza ele tem. Então já conheça ele antes
nas categorias de base, para você poder avaliar lá na frente quem é Lance Stroll.